Olá, amigos, sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Médiuns, no capítulo 29, que fala das reuniões e sociedades. Hoje nós vamos falar de uma reunião séria. O que seria uma reunião séria para Kardec? Deve-se propor como objetivo livrar-se dos espíritos mentirosos. Então, numa reunião séria, a gente tem um objetivo. Nós não podemos deixar que espíritos mentirosos venham. Como que nós vamos fazer isso? Jesus já falava: vigiai e orai. Muita vigilância, prestar muita atenção nas manifestações e muita oração para então ter a presença aí dos bons espíritos que vão nos proteger. E engana-se ao se considerar livre deles, desses maus espíritos, somente pela sua finalidade ou qualidade dos médios. Isso é muito importante. Mas os meus médios são excelentes, eles têm uma qualidade boa, moral, e também a finalidade da reunião. Qualquer um pode ser enganado, porque nós ainda não somos perfeitos. Então, vejam bem, o objetivo é se livrar desses espíritos mentirosos. E não podemos ter o orgulho de pensar: não, mas eu vou para uma reunião séria, os médios também são sérios, então nós não poderemos ser enganados. Nós poderemos sim ser enganados, porque ainda temos imperfeições a corrigir em nós. E os espíritos sabem muito bem onde eles podem pegar para nos derrubar. Cada indivíduo vive cercado por um certo número de companheiros que se identificam com o seu caráter, seus gostos e suas tendências. Isso é muito importante. Cada um de nós vive cercado por um certo número de companheiros. São aquelas testemunhas que Paulo de Tarso fala. Cercado por testemunhas, muitas testemunhas, companheiros que se identificam conosco, com o nosso caráter, com a nossa maneira de ser, com os nossos gostos, com as nossas tendências. Eles estão juntos de nós. Nós atraímos de acordo com o que nós pensamos, da maneira que nós agimos, daquilo que nós gostamos, daquilo que nós temos tendência para fazer. Toda pessoa que entra numa reunião leva consigo os espíritos que lhe são simpáticos. Então, numa reunião, cada participante da reunião leva com ele os espíritos que são simpáticos. Agora precisa ver como é essa pessoa, quais são os seus gostos, qual é o seu caráter, quais são as suas tendências. Os espíritos são simpáticos a isso, né? E o que esses espíritos podem fazer? Conforme o número deles, né? Porque nós podemos levar 1, 2, uma legião, como aquela que Jesus expulsou. Então, toda pessoa que entra nessa reunião leva esses espíritos que podem, conforme o seu número e a sua natureza, exercer sobre a reunião e sobre as comunicações uma influência. Essa influência vai poder ser boa ou má. Como que a gente vai saber se o objetivo dessa pessoa, as tendências dessa pessoa, o caráter, os gostos? Os espíritos simpáticos a ela vão junto. Se ela for uma pessoa do bem, que tem essas boas tendências, o caráter também é bom, então o que vai acontecer? Essa influência vai ser boa. Mas, como a gente sempre dá os nossos escorregões,
também a influência pode ser má desses companheiros. Então, uma reunião boa, a gente não quer dizer que tem que ser todo mundo perfeito, porque se a gente for esperar a perfeição para fazer um trabalho mediúnico, nós não vamos fazer nunca. Então, nós não podemos esperar a perfeição. Mas cada elemento da reunião tem que ter um cuidado, muito cuidado com seus pensamentos, com seus sentimentos, com suas atitudes, porque ela vai atrair espíritos que vão com ela para a reunião e esses espíritos podem influenciar na reunião sobre as comunicações que serão dadas na reunião. Então, uma reunião boa é aquela em que o bem supera o mal. Por quê? Não é que vai ter só o bem. É claro, nós temos tendências ruins ainda. Como não? Temos imperfeições. Só que quando nós temos também a boa vontade e a intenção boa de trabalhar esses defeitos, entre aspas, que ainda temos, nós conseguimos a influência dos bons espíritos, nos ajudando nisso. Por que nós falamos que uma reunião boa é aquela em que o bem supere o mal? Vamos colocar o mal aqui como um excesso, não como uma coisa horrorosa. Um excesso, uma tendência que a gente tem de criticar, por exemplo, alguém. Pode vir um espírito que se afiniza com a gente, com essa tendência, e começa a dar uma comunicação na reunião, criticando alguém, fazendo críticas para a reunião. E a gente não vai achar que fomos nós os responsáveis por isso, né? A gente vai achar sempre que é o outro que não se cuidou. Por isso, todos nós que participamos de reuniões mediúnicas temos que ter muito cuidado, muita atenção, principalmente no dia da reunião, desde cedo, fazer uma prece, não se deixar levar pelos maus pensamentos, não se irritar com as pessoas. É uma coisa difícil, mas não quer dizer que a gente não possa conseguir isso. Então, uma reunião é um ser coletivo, como nós já falamos, porque são várias pessoas ali, com pensamentos diferentes, às vezes, umas das outras. Então, uma reunião é um ser coletivo cujas qualidades e propriedades são a soma dos seus membros. A soma de todas as qualidades e as propriedades dos membros da reunião. Daí forma-se uma espécie de feixe que vai ser tanto mais forte quanto mais homogêneo, vibrando em uníssono através da concentração. Quando as pessoas que tomam parte nessa reunião se concentram, se todos os objetivos ali estiverem para a mesma finalidade de conseguir ajudar aqueles espíritos que ali estão necessitando, de conseguir boas manifestações de orientação, o que vai acontecer? Vai chegar mais perto da homogeneidade e vai ser mais produtiva do que aquelas reuniões em que cada um está ali, está de corpo presente só, né? Pensando em casa. Uma vez a gente riu tanto que uma dirigente de reunião mediúnica estava falando assim, que no dia da reunião é bom a gente manter uma alimentação mais adequada, mais leve. E daí já vem aquela história, pode comer carne. Não é que não pode comer carne, mas todo mundo sabe que a carne leva mais tempo para digestão. Então, se eu como um bife antes de ir para a reunião, eu vou ter ali mais sono,
eu vou dar mais, o meu organismo está trabalhando mais. Então perguntaram para ela, se posso comer carne para ir para a reunião? Ela falou assim, olha, se você não comer carne e chegar na reunião e só ficar pensando no bife que você vai comer quando sair da reunião, é melhor você comer para ir para a reunião. Porque daí você vai desconcentrar. Você vai só pensando na carne que você não comeu e que você vai comer quando chegar em casa. Então são coisas que a gente tem que ter cuidado. No dia da reunião, vamos fazer leituras boas, se possível assistir coisas mais, né, dignas, não ligar aqueles programas de televisão que derramamento de sangue e tal, ou não procurar ficar sabendo de assassinatos, de crimes. Tanto antes da reunião, os elementos que vão participar da reunião não devem conversar de assuntos polêmicos, para não atrair esses espíritos na reunião, porque vai dificultar tudo. Bom, existe uma relação entre o espírito e o meio em que acontece a reunião. Se o meio é simpático, o espírito vai sentir a vontade, comparece de boa vontade, participa com mais disposição a responder as perguntas. Então vejam bem, quando o meio é simpático aos bons espíritos, que meio seria simpático aos bons espíritos? Quando todos os componentes da reunião estão com uma finalidade séria de participar ali, para ajudar os espíritos que necessitam de ajuda, para orar, para estar ali elevando o seu pensamento, concentrando-se para poder ajudar melhor. Então, vai criar um meio simpático a esses espíritos bons, então eles vão ter mais disposição. Da mesma maneira, se nós estivermos vibrando negativamente, o meio vai ser simpático a espíritos que querem ali promover a desunião, a discórdia. Meio com pensamentos divergentes, o que vai acontecer? Cada um está ali, mas está pensando cada um no seu problema. Cada um está fazendo a oração para o membro da sua família que está doente. Não está pensando no coletivo, na reunião. Vai dar um entrechoque de ideias. Isso aí vai ficar cruzando. Os espíritos usam um termo interessante. Eles falam que forma um cipoal. A gente sabe como que é o cipó, né? Vai entrelaçando e vai ficando difícil de alguém penetrar nesse meio, né? E é desagradável para o espírito quando acontece isso, esse entrechoque de ideias, e é prejudicial à sua manifestação. Uma vez eu assisti um trabalho de cartas consoladoras lá em Uberaba, no centro lá, Paulo Estevam, é o centro onde trabalha o médium Carlos Bacelli. E nesta veio uma comunicação de um espírito, de um jovem que tinha desencarnado, para a mãe dele, para os pais. E ele fala da dificuldade de chegar lá no local e de passar a sua ideia, de poder passar para o médium aquilo que ele queria passar para os pais. Por quê? Porque existia esse entrechoque de ideias entre as pessoas que estavam lá. Cada uma estava pensando no seu parente que queria se comunicar, que queria obter a comunicação. Então ficava muito difícil de se comunicar. E ele fala desse cipoal. Ele falou, era mesmo que tivesse que atravessar um cipoal para poder chegar até aqui. Então nós temos que ver
que de acordo com o meio, se ele for simpático, o espírito vai ter mais facilidade para se comunicar. Estamos hoje terminando então o nosso programa, deixando a continuidade para a próxima oportunidade, continuando ainda neste assunto de espírito e o meio ambiente em que ele se manifesta. Claudete Moura para o divulgar.net.